Dentro de um laboratório selado em Houston, há um único grão de poeira que não deveria existir. Ele foi retirado da superfície do asteroide Bennu, uma rocha que orbita o Sol há 4 bilhões e meio de anos. Mas quando os cientistas analisaram esse grão específico sob um microscópio eletrônico, a linha do tempo se quebrou. Essa poeira é mais antiga do que o asteroide em que foi encontrada. Ela é mais antiga do que a Terra. Ela é mais antiga do que o Sol. Você está diante de um problema, grão pré-solar. É um fragmento microscópico de estilhaço de uma estrela que explodiu e morreu antes mesmo do nosso sistema solar nascer. Ele sobreviveu à formação do Sol, escapou da criação do planeta e esperou na escuridão por 5 bilhões de anos. Enviamos uma missão de $1 bilhão ao espaço para encontrar a origem do nosso sistema solar. Voltamos com algo que o antecede. Para entender por que esse grão específico de poeira é tão importante, primeiro precisamos entender o balde que usamos para coletá-lo. Sob a liderança do investigador principal Dante Loretta, da Universidade do Arizona, a NASA lançou a missão OSIRIS-REx em 2016. Com um objetivo singular e obsessivo, trazer de volta um pedaço do início do sistema solar que nunca tivesse sido tocado pela atmosfera da Terra. Temos milhares de meteoritos em museus, mas todos eles são cenas de crime contaminadas. Eles atravessam a atmosfera em alta velocidade, queimam a milhares de graus, se chocam contra o solo e ficam expostos à chuva por décadas antes que alguém os recolha. Precisávamos de algo intocado. Precisávamos ir até a fonte. O alvo era o asteroide 101.955 Bennu, um asteroide próximo da Terra com aproximadamente 490 metros de diâmetro. Bennu segue uma órbita elíptica, com um semi-eixo maior de cerca de 1,126 unidades astronômicas, colocando sua distância orbital média um pouco além da Terra. No periélio, ele se aproxima do Sol a aproximadamente 0,90 unidades astronômicas, fazendo com que cruze periodicamente a órbita da Terra. A NASA não escolheu Bennu jogando um dardo em um mapa estelar. Eles o escolheram porque é um asteroide do tipo B. Na classificação espectral de asteroides, a grande maioria é do tipo S, rochosa, ou do tipo M, metálica. Mas os carros do tipo B são raros, escuros e ricos em carbono. São essencialmente fragmentos negros dos detritos primordiais da formação dos planetas. Se a Terra é uma casa pronta, Bennu é a pilha de tijolos e cimento seco deixada no quintal. Mas quando a espaçonave finalmente chegou a Bennu em 2018, os cientistas perceberam que tinham um problema. Com base em modelos térmicos de telescópios na Terra, eles esperavam que Bennu estivesse coberto por poças de areia fina. Praias suaves de regolito que seriam fáceis de coletar. Em vez disso, chegaram a um mundo que parecia um desastre em um canteiro de obras. A superfície era uma bagunça caótica de enormes rochas irregulares. Não havia praias. Não havia poças suaves. Era apenas pedra sobre pedra. Várias vezes a missão observou partículas rochosas sendo ejetadas da superfície, algumas escapando para o espaço, outras orbitando brevemente antes de caírem de volta. Isso confirmou que Bennu é o que os astrônomos chamam de pilha de entulho. Não é uma rocha sólida, como o leito rochoso sob seus pés. É uma coleção solta de cascalho e detritos, mantida unida apenas por sua própria gravidade fraca. A densidade de Bennu é incrivelmente baixa, cerca de 1.190 kg por metro cúbico. Para efeito de comparação, a rocha sólida geralmente fica em torno de 3.000. Isso significa que Bennu é aproximadamente 50% espaço vazio. É uma montanha voadora de cascalho que mal se mantém unida. Se você a girasse só um pouco mais rápido, a força centrífuga superaria a gravidade e todo o asteroide se desintegraria em um anel de poeira. Isso aterrorizou os planejadores da missão. O mecanismo de coleta, chamado TAGSAN, Mecanismo de Aquisição de Amostras Touch and Go, foi projetado para uma praia arenosa, não para um campo de pedregulhos. Ele parecia um filtro de ar de carro superdimensionado na ponta de um longo bastão de pogo. O plano era tocar suavemente a superfície, disparar um jato de gás nitrogênio de alta pressão no solo e capturar o pó que subisse de volta. Mas com pedras por toda parte, não havia lugar seguro para pousar.
A equipe passou 2 anos mapeando a superfície em detalhes excruciantes, finalmente identificando uma pequena cratera chamada Nightingale. Ela era apenas larga o suficiente para a espaçonave descer sem esmagar seus painéis solares. Em 20 de outubro de 2020, a Osiris-Rex desceu. O contato durou menos de 6 segundos. Quando a cabeça do Tag-Sun atingiu a superfície, algo estranho aconteceu. A rocha não se comportou como uma rocha, ela se comportou como água. A superfície ofereceu quase nenhuma resistência. O braço mergulhou meio metro de profundidade no asteroide antes que os propulsores fossem acionados para recuar. O jato de gás nitrogênio funcionou quase bem demais. Ele fluidificou o material da superfície, soprando uma enorme nuvem de pedras e poeira para dentro do coletor. O recipiente de amostras estava tão cheio que na verdade não conseguia fechar direito. Pedras ficaram presas na vedação e poeira preciosa estava vazando para o espaço. Mas eles conseguiram armazená-lo, selá-lo e trazê-lo de volta para casa. E quando finalmente abriram aquele recipiente em Houston, dentro daquela mistura caótica de cascalho e poeira, encontraram algo que mudou a linha do tempo do sistema solar. Quando o recipiente de amostras foi finalmente aberto, a análise começou em nível molecular. A equipe estava procurando algo específico. Eles estavam em busca de grãos pré-solares. No modelo padrão de formação do sistema solar, o universo primitivo era um lugar caótico. Uma enorme nuvem de gás e poeira colapsou sob sua própria gravidade para formar o Sol. Esse processo gerou um imenso calor e pressão. Ele agiu como um liquidificador cósmico, pegou todas as matérias-primas da galáxia ao redor, derreteu, misturou e homogeneizou tudo em uma sopa química padrão. É por isso que tudo no sistema solar, da Terra a Marte até o seu próprio corpo, compartilha basicamente a mesma assinatura isotópica. Todos nós somos feitos do mesmo lote misturado de poeira estelar. Mas, ocasionalmente, um minúsculo grão de material sobrevive ao liquidificador. Esses são os grãos pré-solares. Eles são cristais microscópicos que se formaram nas camadas externas em resfriamento de estrelas moribundas muito antes do nascimento do nosso Sol. Eles vagaram pelo meio interestelar, entraram em nossa nebulosa solar e, de alguma forma, conseguiram permanecer frios o suficiente para não serem derretidos. Eles ficaram presos dentro das primeiras rochas que se formaram, efetivamente congelados no tempo. Encontrar um é raro. Em um meteorito condrito carbonáceo típico encontrado na Terra, os grãos pré-solares representam apenas algumas partes por milhão da massa total. Mas Bennu era diferente. Quando os pesquisadores analisaram os resíduos insolúveis das amostras de Bennu usando espectrometria de massa, encontraram uma abundância de anomalias isotópicas que desafiavam a mistura solar padrão. Especificamente, eles encontraram um excesso significativo de carbeto de silício. O carbeto de silício é um mineral duro e refratário que é incrivelmente raro na Terra, mas comum nos fluxos de saída de estrelas gigantes ricas em carbono. A identificação se resume aos isótopos. Um isótopo é uma versão de um átomo com um número diferente de nêutrons. Em nosso sistema solar, a proporção de carbono 12 para carbono 13 é fixa, é uma constante conhecida. Mas dentro desses grãos de carbeto de silício, as proporções estavam completamente fora do padrão. Elas continham assinaturas isotópicas que simplesmente não podem ser produzidas pela química do nosso Sol. Elas correspondiam às assinaturas de fusão nuclear de tipos específicos de estrelas gigantes do ramo assintótico e de supernovas do tipo 2. Isso nos diz exatamente de onde Bennu veio. A alta concentração desses grãos específicos derivados de supernovas sugere que o corpo parental de Bennu não se formou apenas em uma região aleatória da nebulosa solar, mas sim em uma região que havia sido recentemente poluída por uma explosão estelar próxima. Imagine um campo de neve intocado. Se você encontrar um trecho de neve coberto de fuligem e cinzas, você sabe o motivo. Um incêndio queimou nas proximidades recentemente. Bennu é esse trecho de neve. Ele capturou a precipitação de uma morte estelar que aconteceu há 4,5 bilhões de anos. A densidade desses grãos é a variável-chave aqui. As amostras de Bennu mostraram abundâncias significativamente maiores desses grãos de supernova em comparação com os meteoritos que temos em nossas coleções na Terra.
Isso sugere que nossas coleções de meteoritos são uma amostra tendenciosa. As rochas que sobrevivem à queda na Terra são as mais resistentes, aquelas que foram aquecidas e comprimidas. Bennu, no entanto, nos forneceu a realidade frágil e inalterada do início do Sistema Solar. Estamos olhando para amostras diretas do material de base que formou o Sol. Esses grãos são os ingredientes brutos. O fato de terem sobrevivido dentro de Bennu significa que o asteroide nunca ficou quente o suficiente para derretê-los. Ele permaneceu um congelador frio e morto por bilhões de anos, protegendo esses cristais delicados da destruição térmica. Essa descoberta retrocede a linha do tempo da amostra. Não estamos mais estudando a geologia de um asteroide. Estamos estudando a física nuclear de uma estrela que morreu há 5 bilhões de anos. Enquanto os grãos pré-solares nos deram uma janela para a morte das estrelas, a análise orgânica das amostras de Bennu abriu uma janela para as origens da vida. Os cientistas esperavam encontrar carbono. O carbono é comum no universo, mas eles não esperavam encontrar algo que, para todos os efeitos, parecia um chiclete espacial. Espalhados por toda a amostra estavam esses estranhos e distintos glóbulos de matéria orgânica. Os cientistas da NASA descreveram esse material maleável e amorfo como chiclete espacial. Quando observados em imagens de alta resolução, eles se destacavam contra o fundo irregular e cristalino dos minerais. Eles não eram quebradiços, não eram duros. Eles pareciam ser macios. Esse material é um polímero orgânico complexo. É uma matéria orgânica primitiva que evoluiu além de simples cadeias de carbono para algo mais estruturado. A análise mostrou que esses glóbulos são ricos em nitrogênio e oxigênio. Essa é uma distinção fundamental. Hidrocarbonetos simples como o metano são apenas carbono e hidrogênio. Mas quando você começa a integrar nitrogênio e oxigênio na estrutura, a equipe encontrou altas concentrações de precursores biológicos específicos. Eles identificaram um conjunto de aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas. Mas ainda mais significativo foi a detecção de açúcares. Eles encontraram glicose. Esse é o combustível básico da vida, como conhecemos. Eles encontraram ribose. Essa é a molécula de açúcar que forma a espinha dorsal do RNA. Encontrar ribose em um asteroide é uma descoberta enorme. Acredita-se amplamente que o RNA seja o precursor do DNA na história evolutiva da vida na Terra. A hipótese do mundo de RNA sugere que, antes de existirem organismos unicelulares, moléculas de RNA autorreplicantes dominavam a sopa primordial. O fato de o componente estrutural dessa molécula existir em uma rocha que nunca tocou um planeta sugere que os blocos de construção da genética não são exclusivos da Terra. Eles estão sendo fabricados no espaço. As surpresas não pararam no açúcar. A amostra também era rica em um mineral específico chamado fosfato de magnésio e sódio. A vida na Terra requer 6 elementos principais: carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo. Desses 6, o fósforo é o mais difícil de encontrar em uma forma biodisponível. Ele geralmente está preso em minerais duros e insolúveis, como a apatita. Mas o fosfato encontrado em Bennu é solúvel em água. Ele se dissolve facilmente. Este é exatamente o tipo de fosfato que a vida primitiva precisaria para construir DNA, esqueletos e membranas celulares. A presença desse fosfato solúvel, combinada com a ribose e os polímeros de goma espacial, traça um quadro radical da história de Bennu. Isso sugere que o corpo-mãe desse asteroide não era apenas uma rocha morta, mas sim uma fábrica química ativa, quente e úmida. Bilhões de anos atrás, a água fluía pelas fissuras daquele mundo-mãe, e essa água facilitava reações químicas entre os minerais e o carbono. Ela sintetizava açúcares. Ela liberava fosfatos. Ela formava polímeros orgânicos complexos. Bennu não apenas entregou os ingredientes para a vida na Terra, ele os preparou antes. Isso muda a forma como vemos o bombardeio de asteroides na Terra primitiva. Costumávamos pensar que os asteroides eram apenas caminhões de entrega transportando elementos brutos. Agora sabemos que eles eram mais como laboratórios móveis.
Eles podem ter chegado à superfície da Terra jovem, já carregando os componentes pré-montados necessários para iniciar a maquinaria biológica. A goma espacial é a evidência física desse processo. Ela é o resíduo de um experimento de química prebiótica que foi preservado a vácuo por 4 bilhões e meio de anos. A presença tanto dos grãos pré-celulares quanto da sopa orgânica cria um paradoxo geológico. Por um lado, temos a goma espacial e os fosfatos. Esses materiais precisam de água para se formar. Eles nos dizem que o corpo parental de Bennu era um mundo hidrotérmico ativo. Era um lugar onde o gelo derretia em água líquida, fluía através da rocha e desencadeava reações químicas que transformavam a olivina seca em argila úmida. Esse processo é chamado de alteração aquosa. A grande maioria da massa da amostra consiste nesses filosilicatos, ou argilas. Isso confirma que, em algum momento do passado remoto, a rocha que compõe Bennu era efetivamente lama. Por outro lado, temos os grãos pré-solares. Silício, carboneto e os outros delicados cristais de poeira estelar são extremamente frágeis na presença de água quente. Se você expuser esses grãos a um sistema hidrotermal por milhões de anos, eles devem oxidar, devem se decompor, devem ser destruídos. Encontrar poeira estelar pristina dentro de uma rocha que já foi lama úmida é fisicamente contraditório. É como encontrar um cubo de gelo seco dentro de uma panela de água fervente. A solução para esse paradoxo está na estrutura física do próprio asteroide. Bennu não é uma laje monolítica de rocha. É uma brecha. Em geologia, uma brecha é uma rocha composta por fragmentos quebrados de minerais ou outras rochas, cimentados juntos por uma matriz de grãos finos. É um mosaico. Quando os cientistas examinaram as amostras sob grande ampliação, perceberam que o material não era uniforme. Enquanto a matriz, ou o material de fundo, estava fortemente alterada pela água, havia pedaços distintos de rocha embutidos nela, que pareciam completamente diferentes. Esses são chamados de clastos. Estudos recentes mostram que esses clastos preservaram concentrações mais altas de compostos orgânicos e grãos pré-solares, protegendo-os da alteração. Esses clastos são sobreviventes. A principal teoria é que o corpo parental de Bennu era um ambiente caótico. Imagine uma colisão massiva no início do sistema solar. Um grande protoplaneta úmido e diferenciado é destruído por um impactador menor e seco. Os destroços dessa colisão são lançados no espaço e então lentamente se reagrupam sob a ação da gravidade para formar um novo amontoado de entulho. Nessa remontagem caótica, pedaços do material úmido e rico em argila do interior do planeta foram misturados com pedaços da crosta seca e inalterada, ou até mesmo do próprio impactador seco. O resultado é um Frankenstein geológico. As amostras trazidas pela OSIRIS-REx contêm esses clastos xenolíticos secos. Xeno significa estrangeiro e lítico significa rocha. Esses são fragmentos de material que escapam completamente do processo de alteração aquosa. Eles permanecem secos. Eles permaneceram frios. Como estavam selados dentro da matriz de argila, ficaram protegidos do vácuo do espaço e da radiação do Sol. Mas, como eram distintas da matriz, nunca interagiram com a água que alterou o resto da rocha. Estava trancado dentro desses bolsos imaculados. Essa natureza dual é o que torna a amostra de Bennu tão valiosa. Se tivéssemos ido a um asteroide completamente seco, teríamos encontrado poeira estelar, mas teríamos perdido a química prebiótica e a goma espacial. Se tivéssemos ido a um asteroide completamente úmido, teríamos encontrado os compostos orgânicos, mas a água teria apagado o registro da história pré-solar. Bennu nos deu ambos. Ela forneceu uma amostra que abrange toda a história da matéria em nossa região da galáxia. Podemos examinar um micron da amostra e observar as reações químicas que levam à vida. Podemos mover o microscópio 2 milímetros para a esquerda, olhar para um clasto seco e ver as cinzas nucleares de uma estrela que morreu há 5 bilhões de anos. O asteroide não é apenas uma rocha. É uma coleção de museu onde as exposições de diferentes eras foram esmagadas juntas e fundidas em um único objeto.
Quando olhamos para a missão Osiris-Rex em sua totalidade, é fácil se perder na engenharia. Nós focamos no lançamento do foguete, na mecânica orbital, na manobra de toque e volta e no escudo térmico sobrevivendo à reentrada. Essas são conquistas técnicas incríveis. Mas a verdadeira magnitude dessa missão não está em para onde fomos. Está em quando fomos. Ao trazer essas amostras de volta à Terra, efetivamente colapsamos 5 bilhões de anos de história em um único momento. Considere a trajetória daquele único grão de carbeto de silício. Ele começou sua existência no interior esmagador de uma estrela gigante de ramo assintótico forjado por reações de fusão nuclear que ocorreram bilhões de anos antes da Terra existir. Quando essa estrela morreu, ela exalou esse grão para o vazio. Ele vagou pelo meio interestelar, um cristal microscópico flutuando na escuridão absoluta, talvez por centenas de milhões de anos. Ele testemunhou o colapso da nossa nebulosa local. Ele viu a ignição do Sol. Ele sobreviveu à violenta acreção do disco protoplanetário. Ficou preso dentro do corpo-mãe de Bennu, enterrado na lama, despedaçado por uma colisão e remontado em um amontoado de escombros. Permaneceu ali, inalterado e silencioso, enquanto a vida começava na Terra. Estava lá enquanto os oceanos se formavam. Estava lá enquanto os dinossauros surgiam e desapareciam. Estava lá enquanto a humanidade aprendeu a fazer fogo, depois cidades, depois foguetes. E finalmente, depois de todo esse tempo, uma espécie feita do mesmo pó estelar construiu uma máquina, voou com ela pelo sistema solar, pegou-o e o trouxe para casa. A conexão é íntima. A análise da goma espacial e dos fosfatos nos mostra que a fronteira entre nós e o espaço é uma ilusão. A separação distinta que sentimos entre a biologia da Terra e a geologia dos asteroides não existe. Os fosfatos que compõem a espinha dorsal do seu DNA e o ATP que alimenta o seu batimento cardíaco são idênticos aos fosfatos solúveis encontrados no Bennu class. A ribose necessária para o seu código genético é a mesma molécula encontrada nos resíduos orgânicos do asteroide. Costumávamos perguntar se os ingredientes para a vida existiam em outros lugares do universo. Agora sabemos que o universo está saturado deles. Sabemos que os caminhos químicos que levam à biologia não são um acaso. Isso aconteceu uma vez em uma rocha úmida perto do Sol. Eles são um processo fundamental de fabricação do próprio sistema solar, incorporados no barro dos asteroides que caem sobre os planetas. As amostras da Osiris-Rex transformaram a ciência planetária. Durante séculos, a astronomia foi uma disciplina remota. Só podíamos olhar. Podíamos estudar a luz das estrelas e o reflexo dos asteroides, mas nunca podíamos tocá-los. Agora entramos na era do contato direto. Podemos colocar o universo primitivo sob um microscópio. Podemos cortá-lo com feixes de íons. Podemos medir seus isótopos. Fomos até Bennu para responder perguntas sobre a origem do sistema solar. Voltamos com respostas sobre a nossa própria origem. Quando os cientistas em Houston olham para aqueles minúsculos e cintilantes grãos de poeira pré-solar, eles não estão apenas olhando para uma rocha. Eles estão olhando para as cinzas das estrelas que morreram para que pudéssemos viver. Eles estão olhando para a nossa própria pré-história, preservada no frio vácuo, esperando que viéssemos encontrá-la.